270. Muito bem, vamos começar o programa falando sobre a guerra tarifária promovida pelo presidente americano Donald Trump. Ele pretende taxar a importação de aço e alumínio. E é um produto exportado pelo Brasil. Lembrando que no mandato anterior, entre 2016 e 2020, Trump já havia tomado esta mesma iniciativa. O Brasil está aguardando a decisão do Donald Trump para então anunciar a reciprocidade ou uma medida, né, que estabeleça uma equivalência. Ou seja, uma reação no campo comercial. Madu Ferreira tem o destaque. Madu, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo Lula vai aguardar qualquer manifestação oficial dos Estados Unidos sobre o aumento de tarifas para pensar em uma retaliação. Contextualizando um pouco, o governo de Trump afirmou que deverá elevar em até 25% as tarifas para alumínio e aço de todos os países. Isso afetaria diretamente o Brasil, que é o segundo maior exportador de aço para o país americano. No fim de janeiro, em uma entrevista coletiva, o presidente da República afirmou que haveria reciprocidade no aumento das taxações que interferissem no comércio entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, o Haddad fez uma declaração em sua conta X, antigo Twitter, que já vou colocar as imagens, e ele diz o seguinte: para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente, disse o ministro da Fazenda, Macalossi. Muito bem, tá? Então, Madu, tem o post do ministro Fernando Haddad para colocar na web? Sim, estou subindo na live. Muito bem, então vai estar na live aí para vocês acompanharem a manifestação do ministro Haddad. Correta a manifestação do ministro Haddad, correta a decisão do governo brasileiro de aguardar. Antes de falar do mérito, falar um pouco da história, vamos falar sobre globalização. E sobre como os Estados Unidos estão indo na contramão do que sempre propuseram para o mundo. A globalização é um processo de relações comerciais que remonta à própria origem do capitalismo como o conhecemos. Ela é herdeira do mercantilismo, mas com características distintas. E ela evoluiu a partir do início do século XX e ganhou projeção na Guerra Fria. A globalização se consolida no processo das relações internacionais com o fim da Segunda Guerra Mundial no Ocidente e passa a ser a pedra angular de propagação do ideário norte-americano para a economia. E por que eu falo da Guerra Fria? Porque a Guerra Fria, Pepão, ela deixou bem claro dois modelos proeminentes. O modelo norte-americano, que era o modelo da globalização, dos mercados abertos, do fim das tarifas, da redução do tamanho do Estado, privatizações, em contraposição ao modelo soviético, que era o do planejamento central das decisões de Estado, da hiperregulamentação da economia, da intervenção permanente do governo sobre a iniciativa privada e a sociedade. O modelo soviético ruiu. O modelo norte-americano triunfou. Há um livro, e eu recomendo para todo mundo que o leia. É um livro muito criticado, mas é um livro importante. O livro do Francis Fukuyama, O Fim da História e o Último Homem. E nesse livro, o Francis Fukuyama celebra o triunfo da globalização como um modelo econômico social. Os Estados Unidos exportaram esse modelo, que as esquerdas, ao longo da década de 90, chamaram de o consenso de Washington. Vocês devem lembrar nas manifestações de rua, aqui em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, as bandeirolas e as cirandas contrárias à ideia de livre mercado. O livre mercado opressivo destruirá a indústria nacional.
O livre mercado opressivo vai aumentar a desigualdade. O livre mercado fará com que as economias desenvolvidas se sobreponham às economias em desenvolvimento. E é curioso notar, Pepão, que hoje seja os Estados Unidos proponentes da globalização que busque, com base nos argumentos da esquerda mundo afora, se fechar numa redoma e se proteger das trocas globais do livre mercado em nome de uma suposta defesa do interesse nacional. Bom, ninguém poderia se surpreender, porque afinal de contas é o que Donald Trump sempre defendeu. E aqui eu ressalto a distinção objetiva entre o posicionamento de Donald Trump e o posicionamento do Partido Republicano tradicional. Não este, moldado à imagem e semelhança de Trump. O Partido Republicano tradicional sempre foi um partido defensor da ideia de globalização. Mas este Partido Republicano inexiste. Este Partido Republicano é outro. Ele conservou o nome, mas trocou os seus estandartes. E os estandartes agora são estandartes nacionalistas, anti-mercado. A ideia da proteção nacional, que era advogada pela esquerda, foi incorporada ao imaginário dos novos conservadores dos Estados Unidos. Bom, os prejuízos serão múltiplos. A começar pelo mercado internacional. Nós estamos vendo uma onda de medidas tarifárias a partir dos Estados Unidos e, em decorrência das medidas norte-americanas, as respectivas respostas dos demais países. Então é bem possível que nós observemos ao longo dos próximos meses e dos próximos anos um aumento médio do fechamento das economias. Ao invés das economias se globalizarem, elas tenderão a se ensimesmar. Elas tenderão a se fechar. Elas tenderão a ser menos expansionistas, menos abertas. Provavelmente isso incorrerá num aumento geral de preços. Por quê? Porque na medida em que você tem o processo de tarifa, o processo de aumento do custo alfandegário, você vai aumentar o preço e isso vai ser observado não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. É por isso que quando Trump anunciou que ia tarifar, por exemplo, as exportações chinesas para os Estados Unidos, as exportações do Canadá para os Estados Unidos, as exportações da União Europeia para os Estados Unidos, o dólar desabou. Diminuiu seu preço. Porque os agentes de mercado entendem que isso incorrerá em inflação doméstica. Você estabelece uma tarifa sobre um determinado produto, ele vai encarecendo o mercado interno. Então, a título de você proteger o mercado interno, você, na realidade, está punindo o consumidor interno, que vai pagar mais alto por produtos que anteriormente ele pagava mais barato. Esse é o problema da ideia de proteção da indústria e do comércio nacional fora de um ideal de livre mercado. Sempre é aumento de preço na ponta para o consumidor final. Além do efeito internacional, de uma guerra tarifária, além do efeito doméstico para os Estados Unidos, de uma elevação dos preços e, portanto, de um potencial inflacionário, há uma questão geopolítica evidente. Ora, na medida em que se torna mais caro exportar para os Estados Unidos, os agentes de mercado exportarão para mercados que são mais abertos. E qual vai ser o principal destino do comércio internacional na medida em que os Estados Unidos se fecharem? Vai ser a China, que é a principal adversária geopolítica global dos Estados Unidos. O Donald Trump está cometendo um erro. Ele usa as tarifas, eu já falei sobre isso, como um meio de pressão. Mas mesmo essa estratégia tem um limite. E nós não estamos falando de uma elevação pontual. Nós estamos falando aqui especificamente sobre aço e alumínio de 25%. E por que eu estou falando disso neste programa que é veiculado na Band do Rio Grande do Sul? Por uma razão muito simples. Uma boa parte das exportações do Rio Grande do Sul
para os Estados Unidos são de aço e alumínio. Então os nossos produtores serão penalizados pela medida de Donald Trump. E por que eu disse que o governo brasileiro acerta ao não anunciar nenhuma contramedida antes que a medida seja anunciada pelo governo norte-americano? Porque é preciso margem para negociação. Não se pode antecipar uma ação. Se você antecipar a ação, você pode sair no prejuízo. E daí eu lembro que em 2016, quando Donald Trump anunciou exatamente a mesma taxação para aço e alumínio, o governo brasileiro, à época era o presidente Temer, conseguiu negociar uma exceção. E o Brasil acabou não sendo sobretarifado. Há uma distinção aqui. Qual é a distinção? Ela é de natureza política e ideológica. O governo brasileiro atual não é próximo ao governo norte-americano. Então, mais uma razão para que a orientação da política externa e a política econômica do governo seja no sentido de aguardar, se preservar. Até porque não se sabe qual é a abrangência do que Trump vai fazer em termos tarifários. 17 horas e 17